Agora sim, o Amarelão vai falar para nós do boletim do Covid. Parece que aumentou o número de casos no litoral do Paraná, né, Pierre? Pois é, Toninho. Infelizmente cresceu e foi um crescimento vertiginoso o número de casos confirmados da Covid-19 aqui na região em que moramos. A gente vai trazer agora um raio-x panorama da doença aqui no litoral paranaense, a começar pelos números confirmados por cada município da região. Então, a cidade do litoral que apresenta o maior número de pessoas contaminadas com o coronavírus é Paranaguá, com 62 casos confirmados. Guaratuba tem 27 casos confirmados. Matinhos, 6 confirmações. Pontal do Paraná, 10 casos positivos. Morretes, 6 positivos. Guaraqueçaba, 1 caso positivo. E Antonina, 4 casos confirmados da Covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. O número de recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde se mantém estável há várias semanas. Por isso, nessa tabela a gente vai levar em consideração o número de recuperados que foi divulgado pela Secretaria Municipal de cada cidade aqui do litoral do estado. Então a gente tem em Paranaguá 31 pacientes recuperados, exatamente metade dos pacientes que foram confirmados com a doença. Em Guaratuba, 9 pacientes confirmados que foram recuperados do coronavírus. Em Matinhos, 2 pacientes. Em Pontal do Paraná, 3 moradores se recuperaram da doença. Em Morretes, 5 pessoas venceram a batalha contra o coronavírus. Infelizmente, em Guaraqueçaba, ninguém. O paciente que contraiu a doença acabou falecendo. E em Antonina, ainda nenhuma pessoa se recuperou da Covid-19. São 6 óbitos aqui no litoral paranaense, 4 de pessoas que viviam em Paranaguá, 1 de um paciente que vivia em Guaratuba e uma pessoa que vivia na cidade de Guaraqueçaba. Em todo o estado, são 4.687 casos positivos da Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. 1.863 pessoas se recuperaram ainda, levando em consideração os números apresentados pela Secretaria de Saúde. E 182 pessoas, infelizmente, não resistiram e acabaram morrendo por causa da doença. Agora, para falar dos casos aqui no litoral do estado. Então, a gente viu um crescimento vertiginoso, se a gente levar em consideração o dia 18 de maio até o dia 31 de maio. São agora 116 casos confirmados da Covid-19 na nossa região, sendo que até 2 semanas atrás a gente tinha 42 casos confirmados. Então, praticamente o triplo de casos positivos para a Covid-19 aqui no litoral paranaense. A gente vê que 2 momentos chamam bastante a atenção, o crescimento, né? Entre os dias 25 e 26 de maio, a gente teve um acréscimo de 15 pessoas confirmadas com a doença. Depois chama de novo a atenção entre os dias 30 de maio e 31 de maio, quando teve aí um acréscimo de 14 pessoas. São os maiores crescimentos em um período curto aqui no litoral do estado. As 2 cidades com o maior número de pacientes que tiveram a Covid-19, que contraíram a doença, Paranaguá e Guaratuba, a começar por Paranaguá, também apresentam um crescimento na curva de pessoas que tiveram a doença. Então, Paranaguá, no dia 18 de maio, apresentava 29 pessoas com a Covid-19 e agora apresenta 62 pessoas com a doença. E aí a gente vê também 2 momentos delicados que a cidade viu crescer muito rapidamente, né? Entre os dias 27 e 28 de maio, a gente teve um crescimento considerável da doença. Entre os dias 19 e 20 de maio, também esse crescimento. E aí, mais próximo agora, entre os dias 29, 30 e 31 de maio, que foram anunciados novos casos. Em Guaratuba, a situação, você percebe que o crescimento ele foi muito significativo em apenas um dia. Então a gente tem ali em Guaratuba, no dia 18 de maio, 5 casos positivos, teve um leve crescimento, foi a 8 casos positivos e assim permaneceu até o dia 25 de maio. E aí do dia 25 para o dia 26, de repente 14 novos casos na cidade de Guaratuba. E a curva continua crescendo até chegar aos números atuais de 27 casos confirmados. Aqui a gente precisa levar em consideração 2 fatores importantíssimos. Esses números ajudam a adotar medidas para evitar a disseminação da Covid-19 nas cidades e também na região litorânea do Paraná.
Mas se analisar os números de forma fria, não vai perceber algumas características, como por exemplo, o crescimento ele se dá por causa de eventos que aconteceram 2 semanas atrás em alguns casos. É preciso levar em consideração que a Secretaria Estadual de Saúde leva um prazo de alguns dias, por vezes até mesmo 2 semanas, para poder divulgar os resultados de alguns exames. E também a doença ela leva alguns dias para se manifestar e apresentar os sintomas nas pessoas que contraíram o coronavírus. Por isso que de vez em quando vem aquele crescimento considerável, mas isso não significa que essas pessoas contraíram a doença de um dia para o outro. São casos que estavam aguardando confirmação e aí a confirmação vem de forma de uma vez só a confirmação desses casos e por isso você vê um crescimento significativo. Agora, os números comprovam que a situação continua sendo preocupante aqui no litoral do estado, principalmente nas cidades de Paranaguá e Guaratuba, que não é hora para que a população deixe de adotar medidas de prevenção. É necessário continuar utilizando máscaras, é necessário continuar se higienizando muito bem, é necessário evitar sair de casa apenas em caso de necessidade, ir a algum lugar, realizar alguma compra, porque o momento mostra que a gente está vivendo ainda um período delicado, um período em que a curva ainda está ascendente aqui no litoral do estado e aí a população tem que fazer a sua parte e evitar aglomerações, evitar sair de casa e, se preciso for, ao sair, usar máscaras e higienizar muito bem as mãos a todo instante, Tony. Pois é, você falou em festas, aconteceu outra aqui em Paranaguá. 2 quadras antes de chegar no Bavaresco do Samambaia, sentido centro, 2 quadras antes, ali ao lado esquerdo, mais de 40 pessoas na festa. Além do barulho ensurdecedor que atrapalhou a vizinhança toda, o perigo de infectar mais pessoas na cidade. Não foi uma festa isolada. Aconteceram outras. Agora, Pierre, o prefeito flexibilizou com esse último decreto a oportunidade, eu falei no começo do programa, de todo mundo poder trabalhar de alguma maneira. Falta pouca coisa e as aulas, uma delas, né, para voltar ao normal e tal. Só que, se aumentar, e o prefeito já disse isso, se aumentar muito o número, vem aí o lockdown. E aí fecha tudo. Vai depender da população, do comportamento das pessoas, né? Pois é, Tony Lagos, por isso que a população precisa fazer a sua parte, né? A gente lembra que no início da quarentena, muita gente reclamou que precisava trabalhar, que não podia cruzar os braços e ficar em isolamento social dentro de casa. Então, exatamente por isso, agora que o comércio está funcionando, vamos dizer que relativamente normal, né? Porque ainda não está 100%, mas começa a funcionar de forma normal aqui na maior cidade do litoral do estado, é preciso que as pessoas façam a sua parte, que as pessoas evitem aglomerações e se higienizem muito bem, porque senão, se continuar crescendo como a gente tem visto um crescimento nas últimas semanas, nos últimos dias, se continuar nessa curva ascendente, aí a gente vai ver medidas mais enérgicas, a gente vai ver o lockdown, a gente vai ver o retorno da quarentena e talvez até mesmo a volta do escalonamento do comércio aqui na região, e aí vai muita gente acabar prejudicada porque vai sentir no bolso as medidas adotadas para poder evitar a disseminação do coronavírus. A gente sempre leva em consideração, né? Inclusive o Papa falou sobre isso no último final de semana, falando que vidas são mais importantes do que economia, e isso a gente nem deve discutir, né? As vidas sempre serão mais importantes do que qualquer economia, mas as duas coisas podem andar lado a lado e a gente precisa que a população faça a sua parte para que tudo continue funcionando na medida do possível de forma normal, e aí a gente continue enfrentando o Covid-19 e para a gente vencer essa batalha, que tem sido uma batalha que infelizmente tem preocupado muitas famílias, porque a gente vê crescer o número de pessoas com a doença, e também que tem levado a luto muitas famílias, porque 6 pessoas aqui na nossa região já morreram por causa do coronavírus, Tony. É isso aí. Obrigado, Pierre. Quem é que está com o Pierre lá? Ninja? Então tá bom. Márcio Zelinski e o Pierre Andrade.